grego, a palavra matema quer dizer aprendizagem. Ou seja, estudar matemática significa aprender a aprender. Os símbolos, as unidades de medida, os números, foram inventados pelo homem para resolver problemas práticos do seu cotidiano. A matemática não é um fim em si. O desenvolvimento da tecnologia moderna se deu apoiado nas ideias e nos princípios básicos da matemática, como as noções de número e de medida. Ninguém inventou as operações por puro diletantismo, nem as equações surgiram dos delírios de algum hindu alucinado. Esses foram alguns achados que nos ajudam a desenvolver o pensamento lógico. A matemática é uma ferramenta para o desenvolvimento. E nós vamos abrir esta série de programas revisitando um pouco a história do número. Nem os mais criativos arquitetos, nem os mais precisos engenheiros poderiam construir obras como estas sem as técnicas de medição já usadas pelos egípcios nos tempos das pirâmides. Nossa vida seria muito diferente sem as pesquisas matemáticas dos mesopotâmicos ou babilônicos. É certo que eles estariam meio deslocados diante da tecnologia bancária moderna. E os gregos antigos ficariam assustadíssimos e ao mesmo tempo felizes ao verem a Terra de longe e confirmarem os seus cálculos que já indicavam que a Terra era redonda. O nosso cotidiano está tão cheio de números e operações que a gente acaba automatizando e fazendo as contas de cabeça. E nem se dá conta dos conceitos de número e das noções de contagem que estão por trás de uma simples soma, e muito menos da longa história representada em cada número. Mas na hora de trabalhar matemática junto com seus alunos, o professor pode recuperar os processos de desenvolvimento desses conceitos. E só para esquentar a conversa, vale lembrar que apesar da real noção de número ser uma prerrogativa do homem, alguns animais também reconhecem pequenas quantidades de objetos ou pessoas. Por exemplo, se você retirar um desses ovos, o incauto proprietário deste ninho vai continuar cuidando de seus rebentos normalmente. Mas se você retirar mais um ovo, o infeliz morador vai ficar muito confuso e acaba abandonando o ninho. Ou seja, de alguma maneira esse pobre pássaro que teve seus ovos roubados sabe a diferença entre 2 ovos e 3 ovos. De 4 para 3 ele não ligou muito, mas de 3 para 2 ele percebeu que havia algo de errado no reino da Dinamarca. Os corvos são conhecidos pelas suas malandragens e espertezas. Temos aqui um personagem que vai nos mostrar mais uma de suas traquinagens.
Pois é, o corvo é muito esperto, mas só até certo ponto. O nosso simpático senhor feudal foi mais persistente e superou seu hóspede incômodo. Esclarecendo melhor, não é que o corvo da nossa história saiba contar. Ele tem apenas uma apreensão fragmentada do número cardinal. Ele não colocou numa ordem os seus perseguidores e nem conseguiria transferir essa noção de quantidade para outros objetos. Na nossa cabeça, essas coisas acontecem automaticamente, mas nós também temos os nossos limites. Quando a gente se vê diante de uma listagem como esta, sem numeração, o máximo que a gente consegue é agrupar de 3 em 3, de 4 em 4 e para por aí. Daí para frente, só se os elementos estiverem visualmente organizados. Mas existe uma outra forma de comparar quantidades ainda sem recorrer a símbolos. É a correspondência biunívoca, que traduzindo é a simples operação de fazer corresponder. Criando uma relação entre os elementos de duas coleções, é possível reconhecer uma quantidade independente da contagem. Vamos a uma sessão muito especial de cinema. Entrando numa sala de cinema, temos dois conjuntos, o das poltronas da sala e o dos espectadores. Aliás, olha só quanta gente bonita chegando para ver esse filme. Por enquanto, dá pra gente perceber, sem contar, que há mais poltronas do que espectadores. Mas o filme está para começar e a turma chega rápido. E não é preciso fazer conta nenhuma para saber que os dois conjuntos têm o mesmo número de elementos. Bem, casa cheia, vamos apagar as luzes e começar a sessão. Sempre tem que ter alguém atrasado. Mas dessa vez até que foi bom, porque dá pra gente definir a última relação. Agora podemos dizer que o número de espectadores é maior do que o número de poltronas. E vamos ao filme. Boa noite, senhores. Casa lotada, hein? Durante muitos anos, o homem utilizou essas noções básicas para resolver seus problemas. É claro que as suas exigências eram muito menores do que a de vocês, que enfrentam um cotidiano super competitivo. Mas agora vamos imaginar que eu queira saber o número de espectadores desta sala. Vou ter que me utilizar dos números das poltronas. Vou continuar utilizando a correspondência biunívoca. A cada poltrona, eu associo um número da sucessão natural. 1, 2, 3, e assim sucessivamente até a 22ª poltrona. Esses números são super simples e habituais para nós. Mas o homem precisou de milhares de anos de pesquisas para se chegar a um sistema de numeração universal. Bem, agora para encerrar a sessão... Puxa, é verdade, eu havia me esquecido dos atrasadinhos. No total, são 24 espectadores. Muito obrigado pela atenção e pela presença. Hoje nós contabilizamos milhões, operamos com frações infinitesimais. Mas durante muitos anos, o homem primitivo não possuía palavras numéricas além de 1, 2 e muitos. Uma prova disso é que muitas línguas modernas ainda associam a palavra numérica 3 ao sentido de muitos. A palavra inglesa thrice tem esse duplo sentido, e há uma clara ligação entre trois, 3 em francês, e très, que significa muito para os franceses. Ainda hoje, algumas tribos primitivas não contam além de 5 ou 6. Os primeiros símbolos para os números provavelmente surgiram de associações simples, como as asas de um pássaro para o 2, as folhas de um trevo para o 3, as patas de um cavalo para o 4, os dedos da mão para o 5. A mão humana, um bom começo para tudo isso. Tanto assim que até hoje muita gente que entende de matemática faz assim para conferir uma conta. E foi provavelmente com um gesto como esse que um homem primitivo descobriu como representar os 5 membros da sua família. Mas, quando resolveu estender suas contas aos parentes e demais membros da sua comunidade, teve que superar um grave problema. Não tinha dedos suficientes para tanta gente.
Então surgiu sua criatividade e, com um simples traço horizontal, deu um dos primeiros passos para a criação dos sistemas de numeração. São marcantes os documentos históricos que confirmam a utilização da base 5 em sistemas de numeração, mas muitas outras bases foram utilizadas por diferentes culturas. A ideia de base numérica é fundamental para o entendimento dos vários caminhos que os sistemas de numeração percorreram pelo mundo. Agora vamos voltar ao nosso homem primitivo. Ele pediu ajuda de amigos, juntou pedrinhas e chegou à conclusão de que a sua comunidade se compunha de 122 elementos. E aqui está uma representação esquemática desses elementos nesses 122 cubinhos de madeira. Como nosso amigo estava usando o 5 como base, ele passou a agrupar os elementos de 5 em 5. O nosso computador gráfico é um pouquinho mais ágil e descobre rapidinho que se formam 24 grupos de 5 e sobram 2 unidades. O nosso ábaco eletrônico, a faixa amarela fica reservada para as unidades e os grupos se transformam e passam para a faixa azul. Enquanto for possível, vamos continuar agrupando de 5 em 5 e transformando as figuras em múltiplos de 5. E graças a essa maravilha da tecnologia visual, constatamos que resultam 4 grupos de 25, 4 grupos de 5 e 2 unidades. Ou seja, um número 122 pensado a partir da base 5 seria escrito como 442, utilizando os nossos símbolos atuais. E atenção, porque não tem nada a ver com 442. É 442 mesmo. Agora vamos imaginar que o nosso personagem da Idade da Pedra tenha resolvido usar as 2 mãos como referência para suas contas. E vamos ver o mesmo tipo de raciocínio aplicado para a base 10. Inicialmente, formam-se 12 grupos de 10 e restam 2 unidades. No segundo agrupamento, sobram 2 unidades equivalentes a 10 cubinhos cada uma e passa somente uma unidade que vale 100 cubinhos para o terceiro grupo. Uma centena, 2 dezenas e 2 unidades. Ou seja, 122 como a gente está acostumado a ver. O nosso computador transformou essa atividade em linguagem de televisão. Mas com um ábaco de papel e alguns objetos, você pode vivenciar esse processo no seu cotidiano. E o nosso 122 ficaria com essa disposição: 4 grupos de 25, 4 grupos de 5 e 2 unidades. No trabalho com ábacos visuais, nós estávamos comparando sistemas que levam em conta a ordem da escrita dos números na definição dos valores. Mas não foi sempre assim. Os sumérios, antecessores dos babilônicos na Mesopotâmia, lá pelos idos de 3000 a.C., agrupavam seus símbolos horizontalmente ou de acordo com sua melhor disposição visual. Os egípcios, mais ou menos na mesma época, orientavam seus grafismos tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. As pirâmides são a prova viva do engenho dessa civilização, que, entre outras coisas, tem grande responsabilidade pelo desenvolvimento da geometria. Dizem que tudo começou por causa das enchentes do rio Nilo, que obrigava constantes remarcações de terra nas áreas inundadas. Esta talvez seja uma das primeiras formas de escrita numérica já utilizando a base 10. Os egípcios utilizavam o traço como representação natural da unidade, e cada um de seus símbolos era repetido até a 9ª unidade. Tinham símbolos para as dezenas, centenas, milhares. Este dedo levemente dobrado representava a dezena de milhar. E aqui está o nosso 122. Eles escreviam ao contrário. E dá para perceber que não devia ser nada fácil fazer operações com esses algarismos. É verdade que os egípcios aprimoraram seu sistema e simplificaram sua escrita. Mas foram os mesopotâmicos que criaram o primeiro sistema posicional. À sombra de seus incríveis jardins suspensos, os babilônicos fizeram bons negócios com seus símbolos em forma de cunha. E os seus escribas fizeram de tudo para ter contas precisas, apesar de estarem usando a base 60. É isso mesmo, base 60. Eles tinham que memorizar 59 símbolos diferentes. Este cravo representava a unidade e essa cunha horizontal representava a dezena.
Os números até 59 se organizavam de forma aditiva. Então, para escrever 19, eles usavam uma cunha e 9 cravos. 58 era escrito com 5 cunhas para as dezenas e 8 cravos para as unidades. Mas, para além de 59, o sistema se tornava posicional. O número 69 não era escrito com 6 dezenas, mas sim com esse cravo maior na segunda posição, representando a primeira potência de 60. A tabuada dos 60 não devia ser nada fácil para os jovens estudantes das vizinhanças do Tigre e do Eufrates. Mas, por incrível que pareça, esse sistema se espalhou pelo mundo e resolveu problemas por mais de 20 séculos. E até hoje nós usamos a base 60 para contar as horas, definir os ângulos, entre outras coisas. E foi também naquela região onde hoje é o Iraque que foi feita uma das mais importantes descobertas do conhecimento: o zero. De vez em quando surgiam problemas nos negócios que envolvessem números que não possuíssem unidades em uma ou mais casas. Neste caso, o nosso herói fica em dúvida entre o 25 e o 615. Mais uma vez, a curiosidade e a capacidade de resolver problemas produz o primeiro símbolo para o zero. Invenção que viria a revolucionar o cálculo e a própria matemática. Mas, como essas coisas não surgem do nada, é bom que a gente saiba que essa descoberta não foi feita assim de estalo. Na realidade, esse símbolo era utilizado para demarcar o vazio, porque os babilônicos, assim como a maioria das civilizações, não podiam aceitar a ideia de uma quantidade nula. Aliás, o zero, assim como a gente conhece hoje, só foi assumido bem mais tarde, lá pelo século VIII. Por caminhos meio diferentes, também os chineses e os maias chegaram a um tipo de zero e a sistemas posicionais de numeração. Como era de se supor, nem todos os chineses se davam bem com a escrita ideográfica, principalmente os matemáticos. Tanto que houve um período em que a escrita numérica dos sábios do Oriente se formava com a simples combinação de traços verticais e horizontais. Com essa escrita e combinando as bases 5 e 10, eles resolveram os problemas de leitura. Com o passar do tempo, a escrita ideográfica e a numérica se misturaram, o que resultou na forma clássica da escrita numérica chinesa, que ainda hoje é adotada. E aqui está o nosso 122 nas escritas chinesas. O detalhe é que, para a criação dos símbolos, fica evidente a utilização do 5 como referência. Na organização das ordens, o sistema é completamente decimal e posicional. Mas, apesar dessas virtudes, esse sistema era muito complicado para as operações. E o zero só desembarcou na China no 8º século da era cristã. Também no primeiro milênio da nossa era, os maias desenvolveram um engenhoso sistema de numeração. Dizem que alguns extraterrestres andaram dando umas dicas para os astecas e para os maias. Se isso é verdade ou não, não importa. O fato é que enquanto a Europa mergulhava na difícil enrascada da Idade Média, os maias já desenvolviam cálculos incríveis em astronomia, dignos do proprietário de um belo telescópio moderno. A Grécia é considerada o berço da civilização ocidental, e são inegáveis as contribuições dos filósofos e pensadores gregos. A geometria evoluiu muito com os trabalhos de Pitágoras e seus companheiros, que também são responsáveis pelas primeiras ligações entre a música e a matemática. Mas seu sistema de numeração não acompanhava o nível de evolução de outros aspectos de sua cultura. Entre o pensar o homem e o contar a vida, parece que os gregos ficaram com a primeira opção. Tanto que construíram sua numeração a partir das letras do seu alfabeto. Na realidade, eles partiram de uma numeração decimal idêntica dos egípcios, atribuindo representações especiais para alguns números. Pouco a pouco foram introduzindo as letras do seu alfabeto. As primeiras 9 letras para as unidades, as 9 seguintes para as dezenas, e assim sucessivamente. Essa organização praticamente inviabilizava as operações, que eram realizadas com ábacos de fichas ou outros instrumentos. Também os romanos utilizaram um sistema próximo a este, em que a escrita numérica era utilizada quase que só para registrar quantidades. Só de olhar dá para perceber a dificuldade de se fazer uma conta como esta com algarismos romanos.
Mas nem por isso eles deixaram de construir seu grande império. Muitos séculos antes do Júlio César, os etruscos inventaram grafismos numéricos muito parecidos com os algarismos romanos. Estes símbolos representam a evolução do número 50 até chegar à representação romana. Também os etruscos utilizaram os princípios da adição e subtração que as letras maiúsculas da escrita latina consagraram para todo o Ocidente. Mas, na hora das contas, a saída era recorrer aos ábacos. Também os hindus recorreram a alguns instrumentos aritméticos para resolver suas operações. Mas como eles tinham uma visão muito mais prática das coisas do que os gregos ou romanos, já começaram a somar, subtrair ou multiplicar, escrevendo com símbolos que, aliás, já têm algumas características do nosso sistema moderno. Além do grafismo parecido em alguns números, os símbolos eram independentes de qualquer intuição. Por exemplo, o número 6 não era composto por barras, pontos ou traços, mas sim por um grafismo totalmente convencionado. A evolução desse sistema foi sensível ao longo dos tempos. E entre o século III a.C. e o V século da nossa era, os sábios hindus partiram de uma numeração não posicional, aditiva, com algarismos particulares para cada dezena, cada centena, para um sistema quase idêntico ao atual, ou seja, posicional, com apenas 9 algarismos e ainda com um grande e decisivo passo, com a concepção definitiva do zero. Esses avanços possibilitaram aos matemáticos e astrônomos hindus realizar as 6 operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão, elevação a potências e extração de raízes. Tudo isso lá pelo ano 600 depois de Cristo. Muitos outros povos contribuíram para o desenvolvimento dos sistemas de numeração. Aqui estão ilustrados na velocidade da televisão alguns dos passos mais importantes dessa longa história. Trocando informações ou partindo por caminhos próprios, todas as culturas contribuíram para essa evolução. Mas os responsáveis pela divulgação e posterior universalização de um sistema de numeração foram os árabes. Com uma abertura de espírito invejável, eles foram capazes de sintetizar o conhecimento matemático de várias civilizações e incorporá-lo à própria cultura. A Europa como que hibernava num tempo de espera por novos horizontes. Os árabes vinham no pique de um processo de crescimento. E foi a partir do contato entre essas duas culturas que se disseminou o uso das novas fórmulas de cálculo. Esse contato não foi nada fácil. A Igreja Católica resistiu violentamente até aceitar a supremacia de uma descoberta de hereges. Os nobilíssimos europeus não suportavam a ideia de aprender com um povo dito primitivo. E foram necessários alguns séculos para que o renascimento europeu assimilasse plenamente esse conhecimento. E enquanto Pedro Álvares Cabral atravessava suas calmarias pelo Atlântico, ainda se discutia na Europa qual o melhor método de calcular, se o algorítmico ou o velho ábacos de fichas dos romanos. Aliás, a invenção do ábaco, uma espécie de precursor da calculadora, não é privilégio dos romanos. Antes deles, os chineses já utilizavam o sunfan, primo irmão do ábaco. Até hoje, o sunfan é o mais popular instrumento de cálculo naquele país. E aqui ele está presente nos restaurantes e lojas orientais. O soroban japonês evoluiu para uma versão mais ágil nos tempos modernos e se transformou num instrumento de aperfeiçoamento do cálculo mental. O Edgar Nakano é campeão de soroban e vai mostrar para a gente como funciona. As contas têm uma cantilena especial, que quem vai fazer é o professor Rubens. 29.488.025 mais 74.615.379, 86.291.930, 37.560.516, 15.037.284, 58.384.902, 20.613.647, 67.947.265, 41.275.983, 93.501.018. Resultado deu 524.715.949.
É claro que uma digitadora treinada e uma calculadora como esta também realizam essas operações com muita velocidade e precisão. Mas o Soroban rivaliza em eficiência e põe a cabeça para funcionar. As necessidades do homem foram estimulando sua criatividade e muitas máquinas de contar foram inventadas ao longo da história. Tudo começou com algumas pedrinhas e sulcos na areia. Talvez daí a origem da palavra cálculo, do grego calcule, que quer dizer pedras. Aparelhos estranhíssimos, cheios de engrenagens, mecanismos engenhosos, foram auxiliando o homem na realização de operações. Estes cartões talvez sejam os precursores dos cartões perfurados dos computadores da década passada. Estes são de uma máquina têxtil do início do século. As perfurações indicam as ordens de funcionamento para a máquina. Aqui sim, aqui não. E a máquina tece a trama do tecido. Praticamente usando o mesmo princípio, o computador faz a leitura destes cartões. Nas perfurações, ele libera a passagem de corrente. Onde não há perfurações, a corrente não passa. Ligado e desligado. Com apenas esses dois sinais, se desenvolveu todo o universo da informática, que hoje passa pelos disquetes programáveis. Mas o que é incrível é que esse sistema reproduz o começo de tudo. O computador usa o mesmo princípio do homem das cavernas, que só contava até 2 e fazia contas digitais, mas digitais mesmo. Hoje as digitadoras operam teclados alfabéticos e numerais como este aqui. Este é um microcomputador, mas é muito parecido com o terminal de comando de grandes complexos. Nós preparamos aqui uma ilustração de conversão da base 10 para a base 2, que é a linguagem dessa maquininha maravilhosa. E aqui está o nosso 122, na base decimal. Para o computador ele fica assim: 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Cada casa representa uma potência de 2. Aqui o 2 elevado a 0 representa a casa da unidade. Depois fica marcada a presença do 2. Na terceira casa, o 2 ao quadrado e o 0 aqui em cima significa que o 4 não faz parte desse número. E assim por diante. 2 ao cubo, 2 à quarta, 32, 64. Se somarmos todos os números indicados pelo 1 aqui em cima, vamos completar o nosso 122. 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 2. Pode parecer complicado, mas os circuitos eletrônicos realizam as operações de liga e desliga com impressionante velocidade, o que possibilita a eficiência do sistema. Quem trabalha em computação sabe que os recursos são inúmeros e que a evolução é quase diária. Por isso é muito importante que a gente se mantenha atualizado. A história do número é parte da história do desenvolvimento do pensamento. E esta pequena revisão histórica está apenas indicando caminhos que podem ser aprofundados na relação professor-aluno. Um cenário como este só é possível aqui na televisão. Mas objetos como estes podem tranquilamente fazer parte do cotidiano de uma sala de aula. Procurando um pouco, a gente encontra muitas outras situações como esta para ilustrar um conceito. Uma atividade como a do cinema pode ser realizada na própria sala de aula ou em outro espaço da escola. A criatividade não é privilégio dos artistas. As crianças são muito criativas, desde que haja motivação e interesse. E ainda existem muitos outros recursos visuais que já fazem parte da tradição do nosso ensino e que podem ser revitalizados. O ábaco pode ser utilizado com vários objetos de referência e dá uma clara visão de agrupamento e valor posicional. E o velho e bom cartaz de pregas também é muito útil para desenvolver a ideia de agrupamento e das primeiras operações. O videocassete, o computador e outras novidades técnicas poderão ser conquistadas e exploradas didaticamente. Porque já chega dessa história de que ninguém gosta de matemática, que é só fazer contas e mais contas, que matemática é coisa para gêniozinhos. 1,
grego, a palavra matema quer dizer aprendizagem. Eu acho que já ouvi essa voz em algum lugar. Aqui nessa sala eles já estão utilizando o vídeo e o pessoal está ligadíssimo. Mas podem ser muitas as formas de tornar interessante uma aula de matemática. O fundamental é propiciar à criança situações em que ela vivencie a construção de seus conceitos. E a reconstrução histórica do número é um bom caminho para essa vivência. Primeiro, porque o desenvolvimento desses conceitos através do tempo é refeito pela criança na sua dimensão atual e em seu próprio ritmo. Segundo, porque os fatos da história e a utilização dos instrumentos citados permitem a reprodução dos caminhos percorridos pela humanidade na criação de seus sistemas de numeração. Na sequência desta série de programas, nós vamos voltar ao assunto. O nosso próximo tema é a geometria. Até lá!